Oi pessoal, eu sou a Vânia Carolo, estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas que vocês me mandaram. E uma das perguntas que eu vou responder, eu acho que é dúvida de muitas pessoas, sobre como eu escolher qual tipo de planta para cada ambiente. As pessoas confundem muito planta de sol, sol pleno, meia sombra. Então isso é um erro que acontece muito. Então eu vou dar alguns parâmetros para vocês, para ajudar vocês na hora de escolher a sua planta, tá? Então nós temos plantas de sol pleno, plantas de meia sombra e plantas de sombra. O que é importante a gente saber disso, né? Plantas de sombra, gente, não é breu, tá? Ela precisa, todas as plantas precisam de luminosidade, de luz para fazer a fotossíntese. Algumas mais, outras menos, tá? Então vamos falar plantas de sol pleno. As plantas de sol pleno precisam de no mínimo 6 horas de sol direto. Se tiver mais não tem problema, mas no mínimo tem que ter 6 horas. Por quê? Senão o desenvolvimento dela não vai ficar legal, você vai ver que ela vai perdendo vigor, as suas folhas começam a ficar meio murchinhas, assim, não tem um aspecto legal a planta. Ela não gosta de uma situação com menos tempo de sol, certo? Então sol pleno, 6 horas a mais de luz direto, de sol direto, tá? Plantas de meia sombra, elas toleram uma situação de 2 a 4 horas. Não precisa ser sol direto, ou melhor, nem pode ser sol direto, né? Mas ela tem que ter luminosidade. Então, se você quer manter essa planta, por exemplo, dentro de casa, você vai sempre procurar lugares que recebem bastante luz. Um lugar que você consegue sentar, por exemplo, e ler um livro sem ter dificuldade em enxergar, né? Pela claridade que tem. Locais próximos à janela. Ok, a planta também vai desenvolver legal nessa situação. Agora, a planta de sombra, eu acho que é um dos erros mais comuns que a gente vê, né? Ah, mas essa planta é de sombra e aí coloca num lugar totalmente escuro, né? Eu costumo chamar que é um breu, né? E aí nenhuma planta vai se dar bem, gente. A gente tem algumas, como a Zamioculca ou Pacová, que até toleram esse lugar um pouco mais escuro, mas precisa ter pelo menos 2 horas de luminosidade, tá? Porque senão ela começa a ficar mirradinha, né? Essa semana até eu postei no Instagram que uma cliente me mandou uma Zamioculca e ela falou: Vânia, minha planta não sai disso. Eu falei: me manda uma foto, né, do lugar que tá. E aí você olha dos dois lados, sombra total, a planta num ambiente totalmente escuro. Então ela tinha essa Zamioculca, ela tem essa Zamioculca há muito tempo e ela ainda está no vasinho de produção, quer dizer, a planta não desenvolveu, porque não recebe nada de luz, tá? Então se vocês seguirem essas regrinhas aí na hora de comprar, tenho certeza que vai facilitar muito a vida de vocês e vocês vão errar menos, vão ter mais sucesso na escolha e vai saber qual é o local que vocês podem colocar cada tipo de planta na casa de vocês, tá bom? Para quem me segue aqui no YouTube, eu tô no Instagram também, como Manacá Paisagismo e Jardinagem. Então lá todo dia eu posto dica, se eu tô em alguma obra eu posto alguma curiosidade para vocês. Lá tem muito conteúdo bacana também, então quem não tiver me seguindo lá ainda, espero vocês por lá também. Não esquece de quem assistiu esse vídeo, curtir, segue o nosso canal e se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Obrigada, pessoal!